coloquei um título, um tema para essa mensagem, é tempo de buscar Deus. Amém? Você que gosta de anotar aí, é tempo de buscar Deus. Hebreus 11, versículo 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam, dos que o buscam. Amém? Glória a Jesus. Só até aí. Esse é um ano para nós, é um ano de salvação, uma palavra apostólica de salvação e um ano de colheita. E isso é muito importante para nós, nesse início, a gente ficar, não que atento, mas mais atento nas pregações, nas ministrações, porque elas vão servir de base para até o nosso final do ano. Amém? Elas vão servir de base. Porque se é um ano de salvação, de colheita, né? É um ano que nós temos que buscar mais a Deus. E a gente tem um presente se a gente buscar mais a Deus. A Bíblia diz que Ele é galardoador. Galardão significa presente. Amém? Quanto mais a gente buscar a Deus, mais essa promessa vai se cumprir na nossa vida, de salvação e de colheita. Amém? É um ano para a gente se empenhar mais, né? A Bíblia, a gente acabamos de relatar aqui esses homens, como Abel, como Enoque, como Noé e outros. Foram homens que tiveram sucesso, foram homens que tiveram palavras de promessa. Mas eles tinham um diferencial. Buscavam a Deus. Cavavam o coração de Deus. E por isso que o nome deles hoje estão na Bíblia. Para edificar a tua vida, para edificar a minha vida. É um ano de salvação e de colheita. Mas é um ano que nós devemos mais buscar a Deus. Amém? Eu e você, devemos buscar mais a Deus esse ano. Preste atenção agora. No Bom Dia Espírito Santo, na escola bíblica dominical, nos cultos de domingo à noite, nos cultos de quarta-feira, quartas com Deus, no culto quinta-feira, é o culto de oração. É um ano para a gente buscar mais a Deus. Mais. E a gente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser presenteados. Nós vamos receber galardões de Deus. As promessas que há sobre uma revelação para a igreja do Projeto Vida Nova vai se cumprir sobre as nossas vidas. A gente fazer o quê? Pelo menos, um mínimo, está nos cultos. Pelo menos o mínimo está nos cultos. A palavra de Deus, ela nos ensina. 2 Crônicas 7,14, você não precisa abrir. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, a Bíblia diz, eu os ouvirei do céu. É um ano para a gente começar, sabe o quê? Tudo que a gente vai fazer, orar.
ora. Você aprende a orar, um bom dia, Espírito Santo, na escola bíblica dominical. Você aprende. Você aprende. No grupo de vida, grupo familiar, você aprende a orar. Na escola bíblica dominical, você aprende o que é oração, o que é súplica, o que é intercessão. Você vai aprender na escola bíblica dominical. No Bom Dia Espírito Santo, você vai praticar. Você vai praticar. É assim. É assim. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis como me buscar de todo o vosso coração. Busca Deus. Se prostra diante dele. Segunda-feira tem oração. Eu tenho falado nas reuniões, eu sacrifico o meu Isaac, sacrifico, saio, trabalho, não largo no horário, largo mais cedo e venho orar. Estou aqui junto com os homens, segunda-feira. É um ano para a gente buscar mais a Deus. E a gente chegar diante de Deus, Senhor, eu tenho me colocado de coração em te buscar, Senhor. Aí a gente pode, Senhor, os inimigos estão se levantando. Senhor, olha, Senhor, essa situação se levantando. Senhor, toma frente disso, Senhor. Senhor, dá a vitória nisso. Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabe que eu tenho te buscado, Senhor. Não é bom para você chega diante de Deus, Senhor, tu sabes que eu tenho te buscado. A Bíblia diz que Ezequias, não lembro agora, se é a primeira reis ou segunda reis, Ezequias, ele foi acusado não, Deus falou para Isaías para levar uma resposta para ele de morte. E ele chega diante de Deus, põe o rosto na parede e fala, Senhor, tu sabes que eu tenho, Pai, tu sabes que eu tenho andado de interesse de coração diante de ti. E aquela situação foi mudada. Deus sabia que ele buscava Deus. Deus sabia. São homens que verdadeiramente fizeram a diferença. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor, traga os seus filhos. Ah, mas eles agora já são de maior, eles fazem o que eles quiserem. Não. Está morando na minha casa. Vamos buscar Deus. Ah, mas eu estou indo à força. Não importa. Quando você casar, se possível, eu vou até aconselhar. Mas se você casar, tiver a sua família, você vai ter um legado. Você vai ter um legado. Que o teu pai e tua mãe, seja diácono, pastor, pastora, fez isso para você ficar firme. Você vai ter um legado dos teus pais quando ele morrer. Meu pai lutou comigo enquanto estava vivo. Olha, eu já era casado ou casada. Ele ligava para mim, não te vi na igreja, o que houve? Estava passando mal. Busca o Senhor. Mas leve os seus filhos também. Eles vão guardar esse legado seu. Não faça isso para aparecer. Mas busque o Senhor. Mas motive os seus filhos. Eles vão dar bom testemunho de você no futuro. Mas eles já estão agora com 20 anos. Já tem até peitinho cabeludo. Eu arranco o cabelo do peito. Vou tirar, até ficar igual nenenzinho, eu arranco. É o cabelinho que cresceu, eu arranco. E aí, pronto, ficou sem cabelinho no peito. Pronto. Aí o bigodinho que cresceu. Passo um gilete. É melhor você brigar pelos seus filhos, para ele buscar a Deus, do que o diabo, do que o diabo abraçar ele e fazer o que quiser dele. Eu não quero, amado, em nome de Jesus, nunca mais, diante de Deus, voltar da onde eu saí. E em nome de Jesus, diante da igreja, Senhor, me ajude para que meus filhos, Senhor, nunca use a bebida, para que meus filhos não fume, para que meus filhos não cheire, para que meus filhos não se prostituem. Em nome de Jesus, Senhor. Quem já esteve lá sabe.
O diabo não brinca. Esse ano, busque a Deus. É uma palavra de um homem de Deus para você. Um homem que, depois que aceitou Jesus, há 16 anos, 15 anos atrás, nunca me desviei. Nunca me desanimei em sair aonde Deus me plantou, no projeto Vida Nova de Jardim América. Nunca cheguei para minha esposa, para os meus filhos, e falar assim, olha, eu estou cansado. Porque o pastor falou algo que não me agradou. Porque a pastora falou algo que não me agradou. Olha, mais uma coisinha eu estou saindo. Eu não estou servindo a homens. Eu estou servindo a Deus. Tem um monte de gente que ele seguia o homem. Seguia pastor, pastora, diácono, obreiro. Você tem que seguir a Deus. Ele entregou o seu filho Jesus por você. Não foi o Wallace, não foi eu. Se você observar, eu vou errar contigo. Aí você vai sair da igreja porque eu errei contigo, porque o pastor Casalberto errou contigo. Ele não entregou a sua vida por você. Foi Deus que entregou Jesus. Foi Deus. Põe isso no teu coração. Meu Deus, não sai da igreja. Por causa do Almir, por causa do Leno, por causa da Ângela, por causa do pastor Casalberto. Não. Saia da igreja se Deus te mandar para outro lugar, para um ministério maior ou melhor. Busque a Deus. Que Deus ele vai fazer isso na tua vida. Eu só saio do projeto Vida Nova se Deus me mandar para missões, se Deus me mandar para outro lugar, para vigário geral. Assim, não faço isso. Dói, amado. Desculpe a maneira de falar, dura, mas dói. A nossa carne, nosso eu, nosso ego, ele tem que prevalecer na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Da início do ano, amado, nós temos que receber palavras fortes mesmo. Eu estava lá na ceia, o pastor Rogério falou, olha, se não tomar cuidado, não vai obter das promessas para esse ano de revelação, não vai. Tem pessoas, como ele falou, tem pessoas que ele quer ouvir ao homem, como o povo falou para Moisés. Moisés, fala tu conosco, mas não a Deus. Tem um monte de gente seguindo homem, vai se desviar, amado. Às vezes o homem que você está seguindo já está desviado. Está desviado da liderança, está desviado do ministério, e você está seguindo a ele. Não vou, eu vou buscar a Deus esse ano. Eu vou buscar a Deus.